Ela riu na minha cara, com o meu celular na mão, dizendo que defunto não usa dinheiro. Sou Neuza, 74 anos, costureira aposentada de São Vicente. Minha filha achou que eu morreria naquela maca, mas o bote da cobra me fez despertar. O cheiro de éter misturado com o aroma aguado da sopa de hospital é algo que gruda na alma da gente. Eu estava deitada naquela cama de ferro que rangia a cada respiração mais funda, sentindo o peso de 74 anos de uma vida inteira dedicada ao trabalho. Lá fora, a chuva fina e constante do litoral paulista castigava a vidraça suja do quarto, trazendo aquela umidade fria que faz os ossos dos velhos doerem em dobro. Mas a dor que me rasgava o peito naquela tarde de terça-feira não vinha do meu coração cansado, que havia me traído dias antes com um infarto silencioso. A dor vinha da cadeira de plástico ao lado da minha cama. Lá estava sentada a Silvana, minha única filha. A menina para quem eu costurei vestidos de festa, virando madrugadas sob a luz amarela de uma lâmpada fraca, movendo o pedal da minha velha máquina Singer até as pernas incharem. A menina para quem eu coava café no pano escuro de madrugada, engolindo o cansaço para garantir que ela tivesse o caderno mais bonito da escola e o sapato sem furos. Eu estava conectada a fios e monitores. O barulho do aparelho que media meus batimentos cardíacos era o único som constante no quarto, além do tamborilar da chuva. Minhas pálpebras pesavam por conta dos remédios fortes, mas eu não estava dormindo. O instinto de mãe, aquele que não desliga nem quando o corpo pede arrego, me mantinha em um estado de vigília silenciosa. Eu observava a Silvana por entre os cílios quase fechados. Ela não olhava para mim. Não segurava a minha mão calejada pelos anos de agulha e linha. Não passava a mão nos meus cabelos brancos para me acalmar. Ela estava impaciente, batendo a unha pintada de vermelho no braço da cadeira de plástico, com os olhos fixos na tela do próprio celular. O rosto dela, que um dia foi a minha maior alegria, agora carregava uma expressão de aborrecimento, como se estar ali, velando a mãe doente, fosse um castigo insuportável. Foi quando ela guardou o telefone dela na bolsa cara de couro e se levantou. Pensei que fosse ajeitar meu lençol ou me oferecer um gole de água do copo que descansava na mesinha de cabeceira. Mas não. A mão dela foi direto para a minha bolsa de crochê, aquela que eu mesma fiz e que guardava meus documentos, meus óculos de leitura com a haste colada com fita e o meu celular. Meu coração, já machucado, deu um salto no peito. O monitor ao meu lado apitou um pouco mais rápido, mas ela nem notou. Estava concentrada demais na sua missão. Com a frieza de quem tira um doce de uma criança, Silvana pegou meu aparelho. Eu a vi deslizar o dedo pela tela. Ela sabia que eu guardava o aplicativo do banco ali. Sabia, porque durante anos eu confiei nela para me ajudar a pagar uma conta de luz ou outra quando a vista cansada não me deixava enxergar os números miúdos do código de barras. O que ela não sabia era que, nos últimos meses, eu vinha percebendo olhares estranhos, perguntas disfarçadas de preocupação sobre as minhas economias. Eu passei a vida inteira guardando centavo por centavo. Cada bainha feita, cada vestido de noiva ajustado, cada zíper trocado, ia para a minha caderneta de poupança. Eram 200 mil reais. Um dinheiro suado, juntado ao longo de 5 décadas, sem luxos, sem viagens, sem nunca comprar uma roupa nova para mim mesma. Era o meu porto seguro, a garantia de que na velhice eu não seria um peso para ninguém. E, ironicamente, era o meu dinheiro que havia transformado minha filha em uma estranha. "Mãe", ela sussurrou, a voz carregada de uma falsa doçura. Eu mantive os olhos fechados, a respiração lenta, fingindo estar mergulhada no sono profundo dos sedativos. Queria ver até onde ela iria. No fundo, a alma da gente sempre torce para estar errada sobre os filhos. A gente prefere a ilusão ao invés da verdade nua e crua. Mas o que é do homem, o bicho não come, e a verdade tem o péssimo hábito de aparecer quando a gente menos espera. Ela se inclinou sobre mim. Senti o cheiro do perfume importado dela, pago com o dinheiro que eu mesma havia lhe emprestado e que ela nunca devolveu. A respiração dela bateu no meu rosto. "E está dormindo a velha", ela murmurou para si mesma, com um tom de desprezo que me cortou mais fundo que o bisturi de qualquer cirurgião. Abri os olhos devagar.
apenas o suficiente para ver o reflexo da tela do meu celular iluminando o rosto dela. Ela estava na tela do meu banco. Um sorriso de canto de boca, torto e perverso, desenhou-se nos lábios da mulher que eu carreguei no ventre. Foi então que ela falou, sem se importar se eu estava ouvindo ou não, talvez acreditando que meu cérebro já estivesse nadando na confusão da quase-morte. Não me leva a mal, mãe, mas o inventário é muito caro e o governo leva metade. Vou transferir seus 200 mil agora mesmo. A senhora não precisa de dinheiro no caixão. As palavras caíram sobre mim como chumbo derretido. A senhora não precisa de dinheiro no caixão. Minha própria filha, o sangue do meu sangue. Aquela por quem eu engoli o choro tantas vezes, por quem eu passei fome para que houvesse mistura no prato dela. Ela estava ali, ao lado do meu leito de dor, contando os minutos para a minha partida, não com a tristeza do luto, mas com a ansiedade da ganância. Ela não via uma mãe morrendo. Ela via um caixa eletrônico prestes a liberar a bolada final. Eu quis gritar. Quis arrancar os fios do meu braço, levantar daquela cama e dar um tapa na cara dela. Um tapa daqueles que estalam e deixam a marca dos dedos. O sangue subiu para a minha cabeça. Minhas mãos tremeram debaixo do lençol fino do hospital. Mas eu me segurei. A raiva, quando explode rápido, faz estrago. Mas quando a gente engole e deixa ela esfriar, ela vira uma arma muito mais perigosa. Ela continuou digitando. Você não passa de hoje, mãe. O médico mesmo disse que seu coração está por um fio. Ela continuou, rindo baixinho, um riso seco e sem alma. É melhor esse dinheiro ficar comigo do que preso na justiça. Descansa em paz, viu? O cinismo daquela despedida foi a última pá de terra sobre o amor incondicional que eu ainda tentava nutrir por ela. A Neuza mãe, aquela que perdoava os furtos de moedas na bolsa quando ela era adolescente, que perdoava os gritos e as faltas de respeito na juventude, morreu exatamente naquele instante. Naquela maca de hospital de São Vicente, sob a luz fluorescente que piscava com defeito no teto, nasceu uma outra Neuza. Ela se virou de costas para mim, caminhando em direção à porta do quarto, com o meu celular na mão. O sinal de internet do hospital era ruim. Eu sabia disso. Ela parou perto do batente, erguendo o aparelho para o alto, tentando pescar uma barra de sinal para concluir a transferência criminosa. Vamos, internet nojenta. Ela resmungava batendo o pé. Ela olhou para trás uma última vez. Eu já estava de olhos bem abertos, mas o quarto estava na penumbra, e ela estava cega pela própria cobiça. Ela deu uma risadinha, balançou a cabeça e saiu para o corredor, levando com ela o meu celular e, na cabeça dela, o trabalho de toda a minha vida. O silêncio que se seguiu no quarto foi ensurdecedor. O monitor cardíaco parecia gritar o desespero que eu estava me forçando a engolir. Uma lágrima solitária, quente e grossa, escorreu pelo meu rosto, passando pelos sulcos das minhas rugas até morrer no travesseiro. Não era uma lágrima de tristeza. Era o luto rápido e necessário por uma filha que eu acabara de perder para o dinheiro. Criei corvos para me arrancarem os olhos. O ditado antigo nunca fez tanto sentido. Mas a Silvana cometeu o erro que todo jovem arrogante comete ao lidar com os mais velhos. Ela achou que cabelo branco era atestado de burrice. Achou que o fato de eu usar um chinelo de dedo gasto e guardar açúcar em pote de margarina me fazia uma ignorante. Ela esqueceu de onde eu vim. Esqueceu que para sobreviver 74 anos neste mundo, engolindo sapo de patroa rica e costurando até os dedos sangrarem, a gente aprende a farejar a traição de longe. 2 dias antes do meu infarto, quando eu ainda estava em casa, percebi que meus extratos bancários de papel haviam sumido da gaveta da cômoda. Silvana tinha ido me visitar no domingo, sob o pretexto de comer o meu cuscuz paulista. Eu a peguei rondando meu quarto. Quando perguntei, ela disfarçou, disse que estava procurando um remédio para dor de cabeça. Mas eu vi o volume dobrado no bolso da calça dela. Na segunda-feira de manhã, sentindo uma pontada estranha no peito que eu achei ser apenas azia, eu não fui ao médico. Eu fui ao banco. Peguei o ônibus lotado, desci no centro de São Vicente e sentei na mesa do seu Osvaldo, o gerente da minha conta há mais de 15 anos. Um homem bom que conhecia a minha luta. Pedi a ele para mudar todas as minhas senhas. Troquei a senha do cartão, a senha do aplicativo e a senha do Pix.
Dona Neuza, a senhora tem certeza de que vai conseguir lembrar dessa senha nova? É bem diferente da antiga. Seu Osvaldo havia me perguntado, ajeitando os óculos no nariz. Quem avisa amigo é, seu Osvaldo. Eu prefiro esquecer a senha e vir aqui perguntar para o senhor do que lembrar dela e ver minha conta zerada. Eu não disse a ele quem eu temia que me roubasse. A vergonha de admitir que a própria filha era uma ameaça me calou, mas o instinto me protegeu. Agora, deitada na cama do hospital, eu sabia que a Silvana estava lá fora, no corredor, digitando a senha velha, a data do aniversário dela, a senha que ela achava que era a chave para a vida de Madame, que ela sempre sonhou ter às minhas custas. Eu me mexi na cama, ignorando a dor aguda que irradiou do meu peito até o braço esquerdo. Alcancei a campainha de emergência pendurada na grade da cama e apertei. Não demorou 1 minuto para que a porta se abrisse. Era a enfermeira do turno da tarde, uma moça negra, de olhar cansado, mas gentil, chamada Benedita. Ela entrou apressada, olhando para os monitores. Dona Neuza, está sentindo dor? O coração apertou? Ela perguntou, com a voz carregada de preocupação verdadeira, uma preocupação que minha própria filha não teve. Benedita, minha filha... Minha voz saiu rouca, rasgando a garganta seca. Eu preciso de um favor de vida ou morte. O que a senhora precisar, Dona Neuza? Quer que eu chame o médico? Não. Eu preciso do seu celular emprestado. E preciso que você feche essa porta e não deixe a minha filha entrar aqui de jeito nenhum. A enfermeira franziu a testa, confusa. Ela havia visto a Silvana sair rindo minutos antes, mas a Benedita era vivida. Ela olhou no fundo dos meus olhos e viu ali o desespero de uma mulher encurralada, mas também a chama de quem estava pronta para a guerra. Sem fazer perguntas, ela tirou o aparelho do bolso do jaleco e me entregou. Minhas mãos tremiam, não pela idade, mas pela adrenalina que agora bombeava no meu sangue, dando força ao meu coração remendado. Digitei de memória o número de emergência do banco, o contato direto do seu Osvaldo que eu guardava na cabeça, desde o dia em que mudei as senhas. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Cada toque era uma eternidade. Lá fora, no corredor, eu quase podia imaginar a cara da Silvana olhando para a tela do meu celular, vendo a mensagem de senha incorreta. Ela tentaria de novo. E de novo. O aplicativo iria bloquear. Mas eu não podia arriscar. Ela era esperta, sabia usar aquelas tecnologias de recuperação de senha por e-mail, coisas que eu mal entendia. Eu precisava cortar o mal pela raiz. Alô? A voz grave do seu Osvaldo atendeu. Seu Osvaldo, é a Neuza, a costureira. Dona Neuza, a senhora não estava internada? Sua filha me ligou mais cedo perguntando sobre... Bloqueia tudo, seu Osvaldo. Agora. Como assim, Dona Neuza? Aconteceu alguma coisa? Bloqueia a conta. Cancela o Pix. Trava o cartão. Não deixa sair 1 centavo dessa conta. Nem que a ordem venha do Papa, nem que venha da minha filha chorando sangue. A minha conta está sob ataque. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. O som do teclado de computador começou a bater rápido. Dona Neuza, a senhora tem certeza? Para desbloquear depois vai ser uma dor de cabeça enorme. A senhora vai ter que vir aqui na agência pessoalmente. Eu vou sair desse hospital viva, seu Osvaldo. E quando eu sair, eu resolvo. Mas agora, trava tudo. Feito, Dona Neuza. Conta totalmente bloqueada por suspeita de fraude. Ninguém movimenta mais nada. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões pela primeira vez em horas, sem o peso da angústia. Entreguei o celular de volta para a Benedita, que me olhava com uma mistura de espanto e respeito. Obrigada, minha filha. Que Deus te pague, eu disse, encostando a cabeça de volta no travesseiro. O som do corredor, que antes era apenas o burburinho de médicos e macas, foi subitamente cortado por um barulho alto. O som de algo de plástico se espatifando com força contra a parede, seguido de um grito abafado de frustração. O Pix havia negado. A conta estava trancada. O banco havia fechado as portas do cofre. Eu fechei os olhos, ajeitando o lençol sobre o meu peito. A chuva lá fora parecia ter engrossado, lavando a sujeira do mundo. O monitor cardíaco ao meu lado estabilizou, batendo num ritmo calmo e constante. A guerra havia começado.
e a velha costureira acabara de dar o primeiro ponto firme nessa costura. O barulho do plástico espatifando no piso do corredor ainda ecoava na minha cabeça quando a porta do quarto se abriu devagar. O monitor cardíaco, que antes denunciava o meu desespero, agora batia num compasso firme, quase como o tic-tac de um relógio marcando o tempo que a minha filha tinha antes da ruína. A enfermeira Benedita se aproximou da beirada da minha cama, os olhos escuros arregalados, segurando o próprio celular contra o peito. Dona Neuza, o que foi aquilo lá fora? A sua filha parecia que ia derrubar o hospital no grito. Ela sussurrou, ajeitando o lençol sobre as minhas pernas. Eu não respondi de imediato. Levantei as minhas mãos, espalmando os dedos na altura dos olhos. A luz fria e branca do quarto iluminava cada calo, cada cicatriz miúda, cada junta engrossada pelo reumatismo. Aquelas mãos não eram de uma mulher fraca. Aquelas mãos eram a minha biografia. Aquilo, Benedita, foi o som de uma sanguessuga descobrindo que a fonte secou. Minha voz saiu mais firme do que eu mesma esperava. A tristeza, aquela dor aguda que me rasgou o peito quando ouvi a Silvana dizer que eu não precisaria de dinheiro no caixão, havia evaporado. O luto por um filho vivo dura pouco quando a gente percebe que a nossa própria sobrevivência está em jogo. Eu fechei as mãos em punho. A raiva é um motor poderoso para quem sabe engatar a marcha certa. Enquanto a chuva fina de São Vicente continuava a lavar a vidraça suja do quarto, minha mente viajou no tempo. A Silvana achava que os meus R$200.000 eram uma herança fácil, um número numa tela de aplicativo que ela podia transferir com a ponta da unha pintada. Ela não fazia ideia do sangue que construiu aquele patrimônio. Lembrei de 1985. O pai dela, um estivador do Porto de Santos que gostava mais de cachaça do que da própria família, juntou as poucas roupas numa sacola de feira e sumiu no mundo, deixando para trás uma casa alugada com o teto cheio de goteiras e uma menina de 7 anos chorando de fome. Naquela época, a maresia comia até os nossos ossos de tanto frio que passávamos no inverno. Eu não tinha estudo, não tinha família rica, não tinha nada além de uma máquina de costura Singer de pedal, comprada de segunda mão num brechó no centro da cidade. Eu passava noites em claro. O barulho rítmico do pedal de ferro batendo era a canção de ninar da Silvana. O cheiro de óleo de máquina misturado com o pó dos tecidos impregnava a minha pele. Costurei fardamento de escola, vestido de noiva para as filhas dos figurões de Santos. Fiz bainha em calça de gente que fingia não me ver na rua. Cada agulhada que furava o meu dedo e me fazia chupar o sangue em silêncio era um tijolo na construção do meu futuro. De grão em grão a galinha enche o papo, diziam os antigos. E eu enchi a minha caderneta de poupança renunciando à minha própria juventude. Se eu sobrevivi à fome, ao abandono e ao cansaço que quebrava a minha espinha, não seria uma garota mimada de 40 anos, criada a leite com pera, que iria me destruir no fim da vida. A cobra cria asas na imaginação, mas rasteja na realidade. Benedita, chamei, quebrando o silêncio do quarto. Você me ajudou a fechar a porta do cofre. Agora eu preciso que você me ajude a armar a ratoeira. A enfermeira deu um sorriso de canto de boca. Gente que trabalha em hospital público conhece a maldade humana de perto. Ela puxou a cadeira de plástico para mais perto da cama e sentou. O que a senhora precisa, dona Neuza? Meu turno acaba em 2 horas, mas eu fico aqui o tempo que for preciso. Eu preciso do seu telefone de novo e preciso que você procure um pedaço de papel e uma caneta. Minha cabeça ainda é boa, mas o que vem pela frente não permite erro. Ela me entregou o aparelho e tirou um bloco de receituário do bolso do jaleco. Sentei-me na cama, ignorando a pontada de dor no peito. O infarto havia tentado me matar, mas a traição me ressuscitou. Primeiro, eu precisava garantir a minha casa. A Silvana morava de aluguel num apartamento caro na praia do Gonzaga, vivendo de aparências, mas eu sabia que ela tinha a chave da minha casa de vila. Se ela não conseguiu o dinheiro pelo celular, o próximo passo dela seria revirar as minhas gavetas atrás da escritura da casa e das minhas joias antigas, aquelas correntes de ouro que a gente comprava antigamente para garantir o enterro.
Ela ia procurar no guarda-roupa, debaixo dos lençóis, dentro das caixas de sapato. Mas ela me achava ignorante demais para ter um esconderijo de verdade. A escritura original do meu terreno, o meu testamento vitalício e os documentos do banco não estavam nas gavetas. Estavam dentro de um fundo falso, na base de madeira da minha velha máquina Singer, enrolados em 3 sacolas plásticas de supermercado para a umidade do litoral não mofar o papel. Ela nunca encostaria um dedo naquela máquina. Para a Silvana, aquilo era lixo de velha. Para mim, era o meu cofre forte. Digitei no celular da Benedita o número do telefone fixo da Dona Lourdes. Lourdes era minha vizinha de muro há mais de 30 anos. Uma viúva nordestina, arretada, que criava galinhas no quintal e não levava desaforo para casa. Ela tinha uma cópia da chave do meu portão para o caso de alguma emergência. O telefone chamou 4 vezes até a voz rouca da vizinha atender. Alô? Quem perturba a essa hora? Lourdes, sou eu. A Neuza. Minha Nossa Senhora de Fátima. Neuza, mulher, você não estava morrendo no hospital? A sua filha passou aqui ontem chorando pitangas, dizendo que o médico já tinha mandado encomendar a madeira. Dei uma risada seca que me fez tossir. Vaso ruim não quebra fácil, Lourdes. A Silvana tá com pressa de gastar o dinheiro do seguro, mas eu ainda tô respirando muito bem, obrigada. Escuta, velha amiga. Eu preciso de um favor que vale a nossa amizade inteira. Diga logo, mulher. Quer que eu leve uma canja? Esse caldo de hospital tem gosto de pano de chão torcido. Não é canja. Eu preciso que você entre na minha casa agora. Pega a sua chave, abre o portão de ferro e entra. Você vai lá no meu quarto de costura. Debaixo da gaveta da máquina tem um fundo de madeira solto. Puxa ele. Tem um pacote de plástico lá dentro com todos os documentos da minha vida. Pega aquilo e esconde na sua casa. Esconde no meio do saco de ração das galinhas. Esconde debaixo do seu colchão, onde você quiser. Mas tira da minha casa. O tom de voz da Lourdes mudou de imediato. A brincadeira sumiu. É a Silvana, né? A Cascavel botou as manguinhas de fora. Botou Lourdes. E eu vou cortar a cabeça dela. Mas antes, eu preciso proteger o ninho. E mais uma coisa, chama o sobrinho do seu Zé, aquele que trabalha de chaveiro no centro. Paga ele para trocar o miolo da fechadura do meu portão e da porta da sala. Eu te devolvo o dinheiro assim que sair daqui. Se a Silvana tentar entrar na minha casa, ela vai dar com a cara na porta. Deixa comigo, Neuza. Em meia hora o serviço tá feito. O que é seu, ninguém toca enquanto eu for viva. Fica em paz. Desliguei o telefone e entreguei para a Benedita. Respirei fundo. A primeira trincheira estava cavada. Minha casa e meus papéis estariam a salvo. Agora, eu precisava preparar a artilharia pesada. A Silvana ia vir para cima de mim com chantagem emocional, ia tentar me interditar, ia dizer para os médicos que eu estava gagá, que a falta de oxigênio do infarto tinha fritado o meu cérebro. É o que essa gente covarde faz quando não consegue roubar na surdina. Eles tentam te fazer passar por louca. Eu precisava de um escudo jurídico. Eu precisava do Dr. Marcos. O Marcos era filho da Dona Cida, uma lavadeira que morava no fim da nossa rua nos anos 90. O menino cresceu com a roupa furada, comendo o pão que o diabo amassou. Quando ele passou na faculdade de Direito, a mãe não tinha um tostão para comprar um terno para a formatura dele. Eu chamei o menino na minha casa, tirei as medidas e costurei um terno azul marinho com o melhor tecido que eu tinha guardado no estoque. Não cobrei 1 centavo. O Marcos chorou abraçado na minha máquina de costura. Hoje, ele era um dos advogados mais temidos da Baixada Santista, com escritório chique lá pros lados de Santos. Dona Neuza, a senhora tem mais alguém para ligar? Perguntou Benedita, notando o meu olhar perdido no teto. Tenho, mas a esse eu ligo amanhã, quando a poeira baixar. Por enquanto, Benedita, eu preciso apenas que você seja os meus olhos e ouvidos nesse corredor. Não deu nem 10 minutos e a porta do quarto foi aberta de supetão. Eu fechei os olhos rapidamente, deixando apenas uma fresta para observar. Era a Silvana. Ela entrou pisando duro, o rosto vermelho de ódio mal disfarçado. O cabelo, que antes estava impecavelmente escovado, agora estava grudado na testa de suor. Ela olhou para a Benedita com a arrogância de quem acha que o mundo é seu quintal. Pode nos dar licença, enfermeira? Eu preciso de privacidade com a minha mãe. Benedita me olhou de relance.
Eu dei um aceno quase invisível com a cabeça. Ela assentiu e saiu do quarto, fechando a porta devagar. Silvana se aproximou da cama. A respiração dela estava pesada. Ela puxou a cadeira de plástico com violência, fazendo um barulho estridente no piso de linóleo. Eu abri os olhos devagar, piscando lentamente, fazendo a melhor encenação de velha doente e confusa que os meus 74 anos me permitiam. Silvana, minha filha, murmurei, afinando a voz. Onde você estava? Senti sede. Ela me olhou com um desprezo que, se fosse faca, me cortaria ao meio. Mas logo em seguida, a máscara da falsidade desceu sobre o rosto dela. Ela forçou um sorriso torto e segurou a minha mão. O toque dela era frio. Oh, mãezinha! Fui lá fora tentar ligar para os parentes, dar notícias da senhora, mas aconteceu uma tragédia. Eu me fiz de desentendida, apertando os olhos. Tragédia? Quem morreu, minha filha? Ninguém morreu, mãe. É que... o seu celular. Eu estava segurando ele no corredor, um enfermeiro esbarrou em mim com uma maca e o aparelho caiu no chão. Quebrou inteiro, mãe. Virou farelo. A senhora ficou sem telefone. A vontade que eu tive foi de cuspir na cara dela. Ela quebrou o meu telefone de raiva porque o banco travou o golpe e agora queria colocar a culpa num coitado de um enfermeiro. Mas a Neuza velha, a mãe compassiva, estava morta. A Neuza que estava ali era uma estrategista militar no corpo de uma costureira aposentada. Puxa vida, minha filha, eu disse num tom choroso. Tudo bem, era um aparelho velho mesmo. O importante é que você está aqui comigo. Ela engoliu seco. Parecia incomodada com a minha calma. Ela soltou a minha mão e começou a mexer na alça da própria bolsa. É, mãe, mas tem um problema. Como o seu celular quebrou, o aplicativo do banco bloqueou por segurança. O gerente acabou de me mandar uma mensagem dizendo que a senhora precisa ir pessoalmente lá assinar uns papéis para liberar a conta. Assim que a senhora sair daqui, a gente passa lá, tá bom? Eu te levo de carro. Ela estava mentindo com a naturalidade de quem bebe um copo de água. O gerente não mandou mensagem nenhuma para ela. Ela sabia que a conta estava travada e achava que eu, na minha ignorância, ia assinar uma procuração ou ir ao banco liberar o acesso para ela raspar o meu dinheiro. Ela achava que eu era um bicho manso indo para o abatedouro. Claro, minha filha, assim que o médico me der alta, a gente vai resolver isso. O dinheiro é nosso, não é? O que é meu, é seu. Eu disse, usando a frase que eu sabia que faria os olhos dela brilharem de ganância. E não deu outra. O sorriso de predador voltou ao rosto da Silvana. Ela relaxou os ombros, achando que tinha contornado a situação. Ela achava que tinha o controle do jogo. Isso mesmo, mãe. A senhora não precisa se preocupar com nada. Deixa que a sua filha cuida de tudo para a senhora. Ela se levantou, deu um beijo rápido e úmido na minha testa e disse que ia na lanchonete do hospital tomar um café. Assim que a porta se fechou atrás dela, eu limpei a minha testa com as costas da mão, apagando a marca do beijo de Judas. O jogo estava armado. Ela queria me levar ao banco para assinar a própria sentença de miséria. Ela queria me tratar como uma inválida perante o gerente. Eu olhei para o teto, imaginando o barulho da minha máquina Singer costurando um tecido grosso. Passei a vida inteira emendando retalhos para vestir os outros, protegendo minha filha do frio e da fome. Mas a vida ensina que tem costura que não dá para remendar. Tem que cortar fora e jogar o tecido estragado no lixo. A tesoura já estava na minha mão e ela estava mais afiada do que nunca. Os 2 dias que se seguiram dentro daquele quarto de hospital foram um teste para a minha paciência de Jó. A chuva fina de São Vicente finalmente deu trégua, dando lugar àquele mormaço úmido e pesado que faz as paredes suarem. Mas o clima mais denso não vinha de fora. Vinha da cadeira de plástico ao meu lado. Silvana encarnou o papel da filha devota com uma perfeição que me daria nojo, se não fosse tão útil para os meus planos. Ela passava hidratante nas minhas pernas inchadas, penteava meus cabelos brancos com uma escova macia e até trazia gelatina de morango da lanchonete, dizendo que a comida do hospital era muito rala para a sua mãezinha. Quem visse de fora acharia que era um anjo da guarda. Mas o diabo mora nos detalhes.
Enquanto ela alisava o meu braço, os olhos dela não saíam da tela do celular novo que ela havia comprado há poucos meses. Eu sabia o que ela estava fazendo. Estava calculando. Estava pesquisando o preço de carros importados, de viagens para a Europa, talvez até de um apartamento de frente para a praia do Gonzaga. Ela já estava gastando os meus R$ 200.000 na cabeça dela. Eu fingia que não percebia. Fazia a voz tremer de propósito, pedia para ela repetir as frases como se a minha audição estivesse falhando e, de vez em quando, chamava ela pelo nome da minha falecida irmã. Ai, tia Cida, a água tá fria. Eu murmurava, de olhos semicerrados. Silvana revirava os olhos com força, bufava entediada, mas logo afinava a voz de novo. Não é a tia Cida, mãe, é a Silvana. A sua cabeça tá muito ruim por causa da falta de oxigênio do infarto. O médico disse que é normal a senhora ficar meio gagá. Fica quietinha aí. Deixar o inimigo achar que você é burra é a maior vantagem que a vida pode te dar. Eu dava corda, e ela ia enrolando no próprio pescoço. Na quarta-feira à tarde, o doutor passou no quarto e avisou que meu coração, teimoso feito mula empacada, estava forte o suficiente para eu ir para casa no dia seguinte. Os olhos da Silvana brilharam tanto que quase iluminaram o quarto. A alta médica era o sinal verde que ela precisava para dar o bote final. Graças a Deus, doutor, ela exclamou, apertando as mãos contra o peito. Assim que sairmos daqui amanhã cedo, eu vou levar ela direto para resolver umas pendências no banco. Sabe como é? Gente idosa não sabe mexer com o aplicativo. A conta bloqueou e ela precisa assinar uns papéis. O médico franziu a testa, preocupado. Dona Silvana, sua mãe acabou de infartar. O ideal é ela ir direto para a cama, fazer repouso absoluto. O banco não pode esperar? Imagina, doutor, é caminho de casa. Eu deixo o carro na porta. Ela nem anda. Assina e a gente vai embora. A mãezinha não dorme tranquila sabendo que o dinheirinho dela tá preso. Não é, mãe? Eu olhei para o médico com a cara mais lavada do mundo, piscando devagar, e concordei com a cabeça, fingindo uma fragilidade de dar dó. É, doutor. Minha filha sabe o que faz. Eu confio nela de olhos fechados. O sorriso da Silvana foi de orelha a orelha. A soberba é um veneno que cega. Ela tinha tanta certeza de que eu era um fantoche nas mãos dela que nem sequer cogitou que a velha costureira pudesse estar tecendo uma teia invisível debaixo do nariz dela. Assim que o médico saiu, ela disse que precisava ir até a farmácia comprar os remédios da minha receita. Era a brecha que eu precisava. Esperei os passos dela sumirem no corredor e apertei a campainha da cama. Benedita, a enfermeira que já havia virado minha cúmplice silenciosa, entrou no quarto com o celular na mão, antes mesmo de eu pedir. Ela foi embora, dona Neuza. A senhora tem uns 20 minutos até a dondoca voltar. Obrigada, minha filha. Você não sabe o quanto está me ajudando a fazer justiça. Peguei o aparelho e disquei o número do escritório do Dr. Marcos. O menino que eu vesti de terno azul marinho com sobras de tecido agora tinha uma secretária com voz de locutora de rádio. Pedi para transferir a ligação com urgência, dizendo apenas que era a Neuza da máquina Singer. Não deu 10 segundos, e a voz grave e apressada dele soou do outro lado da linha. Dona Neuza, a senhora está bem? Minha mãe me disse que a senhora estava internada. Eu ia passar no hospital hoje, no fim do expediente. Marcos, meu filho, eu estou viva, mas estou no meio de um vespeiro e preciso do melhor advogado de Santos para me ajudar a não ser devorada. Eu contei tudo, sem tirar nem pôr. Falei da frase nojenta, sobre o dinheiro no caixão, do celular quebrado de propósito, da conta bloqueada pelo seu Osvaldo e do plano da Silvana de me arrastar até a agência bancária no dia seguinte para eu assinar a minha própria falência. Falei rápido, mas com a precisão de quem corta um molde de papel pardo. O silêncio do Marcos do outro lado da linha era pesado. Eu podia ouvir a respiração indignada dele. Quando ele finalmente falou, a voz não era mais do menino pobre da vila, mas do homem da lei que não perdoa covardia. Dona Neuza, a senhora me deu dignidade quando eu não tinha nem o que vestir. O que a filha da senhora está fazendo é crime de extorsão, apropriação indébita e violência patrimonial contra o idoso. Eu posso mandar a polícia na porta desse hospital agora mesmo. Não, Marcos, polícia agora não. Se a polícia vier, ela chora.
Diz que foi um mal-entendido e o juiz passa a mão na cabeça porque é filha. Eu não quero cadeia para ela. Eu quero que ela sinta na pele o que é perder tudo de uma vez só, na frente de todo mundo. Eu quero que ela seja desmascarada no palco que ela mesma montou. O que a senhora tem em mente? Ele perguntou, e eu percebi o tom de respeito na voz dele. Ela vai me levar ao banco amanhã, por volta das 10 da manhã. Ela acha que eu vou assinar a liberação da conta para ela fazer o Pix. Eu quero que você esteja lá, Marcos, escondido na sala do seu Osvaldo. Quero que você prepare uma papelada para mim. Um documento passando o poder total da minha conta, da minha casa e da minha vida para as minhas próprias mãos, bloqueando qualquer futura tentativa de interdição. E quero um documento deserdando essa criatura de tudo o que a lei me permitir deserdar. É entendido, dona Neuza. Eu ligo para o Osvaldo agora mesmo. Nós vamos armar a arapuca dentro da própria agência. Quando ela achar que colocou a mão no dinheiro, a gente fecha a gaiola. Deus te abençoe, meu filho. Amanhã a gente se vê. Desliguei o telefone e devolvi para a Benedita, que me olhava com os olhos arregalados, um misto de espanto e admiração. Dona Neuza do céu, a senhora é mais perigosa que navalha cega. A vida ensina, Benedita. Quem passa 50 anos costurando para fora, aprende que se você não der o nó bem forte na ponta da linha, o trabalho inteiro desmancha na primeira lavagem. A noite caiu sobre São Vicente trazendo um vento frio do mar. Silvana voltou da farmácia, reclamando do preço dos remédios. Eu fechei os olhos e fingi dormir. Minha mente, no entanto, estava a 1000 por hora. Eu repassava cada passo do dia seguinte. Eu sabia que a guerra não seria fácil. O sangue fala alto e a dor de destruir a própria filha, mesmo que por legítima defesa, é um espinho que rasga a garganta. Mas eu engoli o choro. Eu já havia chorado o suficiente naquela cama de ferro. A manhã de quinta-feira amanheceu com um sol tímido, tentando furar as nuvens cinzentas. O hospital cheirava a café ralo e produtos de limpeza. Silvana chegou cedo, usando uma blusa de seda clara e uma calça social, maquiada como se estivesse indo para uma festa de gala. Para ela, aquele era o dia da grande vitória. Ela trouxe uma sacola com as minhas roupas, um vestido de chita velho e um par de sapatos confortáveis. Ela me ajudou a levantar da cama. Minhas pernas tremeram de verdade dessa vez. O corpo de uma mulher de 74 anos não se recupera de um infarto num passe de mágica. Mas eu me apoiei no braço dela, fazendo o meu peso parecer ainda maior. Devagar, mãe. Cuidado para não cair. A gente só tem uma paradinha antes de ir para casa deitar. Ela sussurrava com aquela voz doce e enjoativa. O maqueiro trouxe a cadeira de rodas. Sentei-me nela, abraçando a minha bolsa de crochê no colo. Fomos até a recepção. Ela assinou os papéis da alta com pressa, quase rasgando a folha. Quando saímos pela porta de vidro do hospital, o bafo quente da rua bateu no meu rosto. O carro dela, um modelo branco e espaçoso, estava estacionado na vaga de idoso. Ela me ajudou a entrar no banco do passageiro, ajeitou o cinto de segurança em mim e bateu a porta. Eu olhei pelo retrovisor. Vi a fachada do hospital ficando para trás. Eu havia entrado ali como uma mãe que daria a vida pela filha. Estava saindo como uma mulher que lutaria até o fim para não ser enterrada viva por ela. Durante o trajeto até o centro de São Vicente, Silvana tagarelava sem parar. Falava sobre como o clima estava ruim, sobre como o trânsito estava chato, mas o assunto sempre voltava para o banco. Olha, mãe, quando a gente chegar lá, a senhora não precisa falar muito, tá? O gerente vai vir com um monte de burocracia, essas coisas de banco que dão dor de cabeça. Deixa que a Silvana explica tudo. A senhora só precisa assinar onde ele mandar. E se ele perguntar alguma coisa, a senhora diz que o dinheiro é para uma reforma na casa, para facilitar. Eu olhei pela janela, vendo as calçadas esburacadas da minha cidade passarem rápido. Tá bom, minha filha, eu assino onde você mandar. Eu só quero deitar na minha cama. A minha cabeça tá tão confusa. Nem lembro direito que dia é hoje. Silvana deu uma risadinha abafada. O lobo em pele de cordeiro estava babando de fome. É quinta-feira, mãe. Fica tranquila. Hoje é o dia em que todos os nossos problemas vão acabar. Ela estacionou o carro a um quarteirão da agência bancária. Desceu, abriu a minha porta e me ofereceu o braço. Fomos caminhando devagar. O sol já estava mais forte, queimando o topo da minha cabeça.
Cada passo que eu dava era calculado. Eu arrastava o pé direito de propósito, fazendo ela bufar de impaciência em silêncio. Chegamos à porta giratória do banco. O segurança, que já me conhecia de longa data, sorriu e destravou o vidro lateral para eu passar sem precisar colocar a bolsa de crochê na caixa de metal. O ar-condicionado da agência me causou um arrepio. O lugar cheirava a papel novo e perfume barato. Silvana segurou o meu braço com um pouco mais de força, me guiando direto para a área das mesas dos gerentes, furando a fila dos caixas. "Bom dia", ela disse com a voz carregada de autoridade, parando em frente à mesa do seu Osvaldo. "Sou a filha da dona Neuza. Nós viemos liberar a conta dela que bloqueou ontem. Ela precisa assinar a papelada para a gente fazer uma transferência urgente." Seu Osvaldo estava digitando no computador. Ele levantou a cabeça devagar, os óculos de grau escorregando na ponta do nariz. Ele olhou para mim. Eu dei um aceno quase imperceptível. Ele pigarreou, ajeitou a gravata e olhou para a Silvana com uma expressão séria, de quem não estava para a brincadeira. "Pois não, senhora Silvana. Dona Neuza, sente-se, por favor. A senhora parece cansada." Eu me deixei cair na cadeira estofada, soltando um suspiro longo e pesado. Silvana ficou de pé, ao meu lado, como um cão de guarda protegendo o próprio osso. "Então, seu gerente", ela continuou, batendo as unhas vermelhas na mesa de madeira dele. "Imprime logo os papéis. Minha mãe acabou de sair do hospital, não pode passar nervoso. Ela vai assinar a autorização para eu movimentar a conta dela pelo meu celular, já que o aparelho dela quebrou." Seu Osvaldo pegou uma pasta de papel pardo que estava separada no canto da mesa. Ele abriu a pasta com uma calma que fez a veia do pescoço da Silvana saltar. "Certo. O procedimento de desbloqueio por suspeita de fraude é um pouco delicado, dona Silvana. Especialmente quando envolve valores altos como os R$ 200.000 da poupança. Mas, felizmente, nós já deixamos tudo preparado." Silvana sorriu. O brilho da vitória estava nos olhos dela. Ela achava que o mundo era um tapete estendido para ela desfilar. "Ótimo! Dá a caneta aqui para a minha mãe. Vai, mãe, assina logo isso." Ela empurrou uma caneta na minha direção. Eu olhei para o pedaço de plástico azul na minha mão trêmula. Olhei para a minha filha. Olhei para o seu Osvaldo. A porta da sala de reuniões, que ficava bem atrás da mesa do gerente, abriu-se com um rangido leve. Eu não precisei virar o rosto para saber quem estava saindo de lá. O cheiro do perfume amadeirado e o som dos sapatos de couro polido batendo no piso de granito anunciavam a chegada do Dr. Marcos. Eu ajeitei a postura na cadeira. O tremor nas minhas mãos sumiu como fumaça no vento. Eu já tinha tirado as medidas da traição. Agora era só passar a tesoura. O som dos sapatos de couro polido do Dr. Marcos batendo no piso de granito da agência bancária cortou o ar frio do ambiente como o estalo de um chicote. Ele parou bem ao lado da minha cadeira, alto, com a postura reta de quem conhece o peso da lei e não teme o confronto. O terno azul marinho que ele usava tinha um corte impecável, muito diferente daquele que eu costurei com sobras de tecido na minha velha máquina Singer 30 anos atrás, mas os olhos escuros e gratos eram exatamente os mesmos do menino pobre da vila. Silvana, que até aquele segundo estava debruçada sobre a mesa do gerente com a arrogância de uma rainha prestes a ser coroada, franziu a testa. Ela apertou os olhos para o Marcos, sem reconhecê-lo. Para a minha filha, gente que vinha de baixo era invisível. Ela o avaliou de cima a baixo, notando a maleta de couro e o relógio prateado no pulso dele, e assumiu aquela voz esganiçada de quem se acha dona do mundo. "Com licença, moço", ela disse, estalando a língua. "O senhor não está vendo que a gente está no meio de um atendimento particular? O gerente já está resolvendo o problema da minha mãe. A fila de espera é lá fora." Marcos não piscou. Ele não recuou 1 milímetro. Apenas deu um sorriso de canto de boca. Aquele sorriso frio que os advogados usam quando sabem que têm a faca e o queijo nas mãos. Ele colocou a maleta sobre a mesa do seu Osvaldo, bem em cima da pasta de papel pardo, e olhou fundo nos olhos da Silvana. "Eu não estou na fila, senhora Silvana, e o seu atendimento particular acaba de ser encerrado." A voz dele ressoou grave, chamando a atenção até do caixa da mesa ao lado. "Eu sou o Dr. Marcos, advogado da dona Neuza, e vim garantir que ninguém coloque a mão no dinheiro dela."
A cor fugiu do rosto da minha filha na mesma velocidade em que a água escorre pelo ralo. Ela olhou para o Marcos, depois para o seu Osvaldo, que permanecia impassível, ajeitando os óculos no rosto, e finalmente olhou para mim. A máscara de filha zelosa começou a derreter sob o ar-condicionado forte do banco. Advogado? Ela gaguejou, dando um passo para trás. Que palhaçada é essa, mãe? A senhora chamou um advogado para quê? A senhora tá confusa por causa dos remédios do hospital. Não tá batendo bem da cabeça. Foi nesse exato instante que eu decidi que o teatro havia acabado. Eu parei de tremer a mão. Soltei a caneta de plástico azul que ela havia empurrado para mim, deixando-a rolar pela mesa de madeira até bater no teclado do gerente. Endireitei as minhas costas na cadeira estofada, ignorando a pontada fina que o meu peito recém-remendado deu. Respirei fundo, puxando o ar com a força de uma mulher que passou 74 anos engolindo sapo para sobreviver. Quando eu levantei os olhos e encarei a Silvana, não havia mais a velhinha frágil e gagá que ela arrastou do hospital. Havia a Neuza costureira. A mulher que criava calos nos dedos para botar comida na mesa. A mãe que ela subestimou. A única coisa que me dopava, Silvana, era o amor cego que eu tinha por você. Minha voz saiu firme, alta, sem um pingo de hesitação. Mas esse amor morreu naquela cama de hospital, na terça-feira de tarde. Ela arregalou os olhos. A boca dela abriu e fechou 2 vezes, como um peixe fora d'água, tentando formular uma desculpa que fizesse sentido. Mãe, do que a senhora está falando? Eu passei os últimos dias cuidando da senhora. Cuidando? Eu dei uma risada amarga que fez o meu peito doer, mas eu não recuei. Você estava velando o meu corpo antes mesmo de eu parar de respirar. Você achou que o meu coração estava fraco demais para eu ouvir você rindo no corredor? Achou que eu estava surda quando você pegou o meu celular da bolsa? O silêncio na mesa do gerente ficou pesado como chumbo. Silvana engoliu em seco, as unhas pintadas de vermelho cravando na alça da bolsa cara que ela carregava. Eu me inclinei para a frente, apoiando as minhas mãos calejadas na mesa do seu Osvaldo, e repeti, palavra por palavra, a frase que havia rasgado a minha alma ao meio. Vou transferir seus 200 mil agora mesmo. A senhora não precisa de dinheiro no caixão. Foi isso que você disse, enquanto o meu monitor cardíaco apitava. Você não queria me ajudar a pagar conta nenhuma. Você queria me depenar viva. Se um raio tivesse caído dentro daquela agência bancária, o estrago no rosto da Silvana teria sido menor. O queixo dela tremeu. Ela olhou para os lados, percebendo que os outros funcionários do banco e alguns clientes que estavam nas cadeiras de espera começavam a esticar o pescoço para acompanhar a cena. A vergonha pública é o maior pesadelo de quem vive de aparências. Isso é mentira! Ela gritou, a voz afinando de desespero. Isso é delírio de velha doente. Seu Osvaldo, a minha mãe teve falta de oxigênio no cérebro. Ela não sabe o que está falando. Ela precisa ser interditada. O Dr. Marcos abriu a maleta de couro com um clique seco. Ele tirou de lá um maço de documentos impressos em papel timbrado grosso, com selos de cartório. A única pessoa que vai ser interditada aqui é você, Silvana. Interditada de chegar perto de qualquer bem que pertença à dona Neuza. Marcos falou, a voz cortando o chilique dela com a precisão de um bisturi. O que nós temos aqui não é uma autorização para você movimentar conta nenhuma. É uma procuração de plenos poderes em meu nome para blindar o patrimônio da sua mãe. É um documento bloqueando qualquer tentativa sua de pedir curatela. E mais importante, é um testamento vitalício onde a dona Neuza gasta, doa ou queima cada centavo desses 200 mil reais como ela bem entender. Para você, Silvana, não vai sobrar nem a poeira da caderneta de poupança. Vocês não podem fazer isso. Ela esbravejou, batendo a mão espalmada na mesa, perdendo completamente a compostura de madame. Metade desse dinheiro é meu por direito, é herança. O seu pai era um traste que sumiu no mundo com uma sacola de feira e deixou a gente comendo farinha com água no inverno. Eu a cortei, apontando o meu dedo torto pelo reumatismo bem no meio do rosto dela. Cada nota de 100 reais que tem nessa conta foi suada na ponta da minha agulha. Fui eu que furei os dedos. Fui eu que perdi a visão costurando no escuro. Esse dinheiro não é herança, Silvana. É o meu sangue. E o que é do homem, o bicho não come. Muito menos uma sanguessuga como você.
A fúria tomou conta da minha filha. Os olhos dela, que um dia eu achei parecidos com os meus, agora brilhavam com um ódio selvagem. Ela percebeu que o golpe do celular havia falhado. Percebeu que o teatro de me trazer ao banco para assinar papéis a favor dela era, na verdade, a arapuca que eu havia montado para prendê-la. Mas a ganância deixa as pessoas burras. Ela achou que ainda tinha uma carta na manga. Deu um sorriso perverso, daquele tipo que repuxa o canto da boca com maldade pura. Acha que ganhou, velha estúpida? Ela cuspiu as palavras, sem se importar com quem estava ouvindo. Pode ficar com essa miséria presa no banco. Eu vou agora mesmo para a sua casa. Eu tenho a chave do portão. Eu vou entrar lá, vou pegar a escritura do terreno, vou pegar as correntes de ouro que estão escondidas nas suas gavetas e vou vender tudo até o fim do dia. Tenta me impedir daqui dessa cadeira de rodas. Tenta! Eu não me desesperei. Não gritei. Eu apenas encostei as costas na cadeira novamente, cruzei as mãos sobre a minha bolsa de crochê e dei um sorriso cansado, porém vitorioso. Pode ir, minha filha. Pega o seu carro branco e vai lá na vila. Eu falei manso, como quem ensina uma criança que o fogo queima. Mas você vai dar de cara com um portão trancado. Ela parou, a mão congelada na alça da bolsa. A Lourdes, aquela vizinha intrometida que você odeia, já tirou todos os meus documentos e minhas joias de dentro do fundo falso da máquina Singer. Tá tudo muito bem guardado bem longe de você. E o sobrinho do seu Zé, o chaveiro, já trocou o miolo da fechadura da sala e do portão de ferro. A sua chave não abre nem caixa de fósforo lá em casa. Foi ali, naquele momento exato, que eu vi a alma da Silvana quebrar. As pernas dela vacilaram. Ela teve que apoiar a mão na beirada da mesa do seu Osvaldo para não cair. A ficha finalmente caiu. A velha ignorante que ela achava que enganaria com meia dúzia de palavras doces havia previsto cada passo dela, fechando todas as portas, trancando todos os cofres, cortando todas as pontas da teia. Ela olhou para mim com um misto de pavor e incredulidade. O monstro que ela alimentou dentro de si mesma a vida inteira havia acabado de engolir o próprio rabo. Você não é a minha mãe, ela sussurrou, a voz embargada pela raiva impotente. Você é uma bruxa desgraçada. O Dr. Marcos deu um passo à frente, colocando-se entre mim e ela, feito um escudo humano. Mais uma palavra de desrespeito, Silvana, e eu chamo a polícia militar agora mesmo. Marcos avisou, o tom de voz tão duro que fez o segurança do banco colocar a mão no cacetete perto da porta giratória. Nós temos o registro do seu celular tentando invadir a conta. Temos o depoimento da enfermeira Benedita sobre o seu comportamento no hospital. E temos dezenas de testemunhas aqui dentro ouvindo você ameaçar invadir a casa de uma idosa. O que você cometeu nos últimos 3 dias atende pelo nome de extorsão, furto qualificado tentado e violência patrimonial. Da cadeia. E das bravas. Silvana olhou para o advogado. O medo real, o pavor de perder a liberdade e a pose de mulher rica finalmente estampou o rosto dela. Ela estava encurralada. Não havia para onde correr, não havia quem chantagear. Você escolhe, continuou Marcos, implacável. Ou você dá meia volta, sai por aquela porta giratória, entra no seu carro e some da vida da dona Neuza para sempre. Ou você sai daqui com as mãos para trás e algemada. O que vai ser? A minha filha, a menina para quem eu coava café no pano escuro de madrugada, olhou para mim uma última vez. Eu procurei nos olhos dela algum traço de arrependimento. Alguma lágrima de dor por ter destruído a nossa família por causa de dinheiro. Mas não havia nada. Havia apenas a frustração de uma ladra que foi pega no flagra. Ela soltou um palavrão sujo, bateu na mesa do seu Osvaldo com tanta força que o porta-canetas caiu no chão e virou as costas. Silvana marchou em direção à saída, os saltos batendo forte no granito. O silêncio na agência era absoluto, quebrado apenas pelo som dos passos apressados e humilhados da mulher que achou que me enterraria viva. O segurança abriu a porta de vidro para ela passar. Ela não olhou para trás. Sumiu na claridade da calçada de São Vicente, levando consigo a ilusão de que a velhice me fazia indefesa. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. O meu corpo inteiro relaxou de uma vez só, e uma lágrima quente e solitária escorreu pelo meu rosto amassado pelas rugas. Era a última lágrima que eu derramaria por ela.
Seu Osvaldo pigarreou, quebrando o silêncio, e me estendeu um lenço de papel. A senhora foi muito corajosa, dona Neuza. Eu trabalho em banco há 30 anos e já vi muito filho arrancar até as calças dos pais idosos. A senhora é uma fortaleza. Marcos sentou-se na cadeira ao meu lado, colocando a mão quente sobre a minha mão gelada. Acabou, dona Neuza. A senhora está segura. Ninguém nunca mais vai ameaçar a senhora ou o seu suor. Agora, vamos assinar esses papéis de verdade para a senhora poder ir para casa descansar em paz. Eu peguei a caneta que o gerente me ofereceu. Olhei para o papel timbrado que me devolvia o controle absoluto da minha vida. Minha mão não tremia mais. Eu assinei o meu nome completo, Neuza Aparecida da Silva, com uma caligrafia firme e redonda. Cada letra que eu desenhava no papel era um nó cego que eu dava na ponta da linha, garantindo que a minha costura não desmanchasse nunca mais. O bote da cobra foi rápido e silencioso, mas a velha tesoura da costureira foi certeira no pescoço do mal. O trajeto de volta para minha casa na vila foi feito no carro do Marcos. O ar-condicionado do veículo dele era suave, muito diferente do gelo cortante da agência bancária ou do cheiro de falsidade do carro da minha filha. Eu olhava pela janela, vendo as ruas de São Vicente passarem devagar. O sol finalmente havia rasgado as nuvens de vez, secando as poças d'água nas calçadas esburacadas. Pela primeira vez em 74 anos, eu sentia que o sol estava brilhando apenas para mim. Quando o Marcos estacionou na frente do meu portão de ferro, o meu coração, aquele mesmo que havia tropeçado dias antes, bateu num ritmo calmo e preenchido de paz. O sobrinho do seu Zé havia feito um trabalho caprichado. A fechadura brilhava, novinha em folha, sob a luz da tarde. Marcos desceu do carro, abriu a porta para mim e me entregou um chaveiro simples, com 2 chaves douradas. Eu segurei aquele metal frio na palma da mão calejada. Não era apenas a chave de um portão. Era a chave da minha alforria. Girei a maçaneta e empurrei o ferro pesado. O cheiro do meu quintal me abraçou na mesma hora. O aroma da terra úmida nos vasos de espada de São Jorge que eu cultivava na entrada, misturado com o perfume do sabão de coco que ainda impregnava o tanque de cimento. A minha casa. O meu refúgio que a ganância não conseguiu profanar. A porta da cozinha estava aberta, e de lá de dentro vinha um cheiro doce que fez o meu estômago roncar pela primeira vez em dias. Era cheiro de café coado no pano e bolo de fubá com erva doce. "Pode entrar, Neuza. A assombração já foi exorcizada." A voz alta e rouca da Lourdes ecoou lá de dentro. Eu entrei na minha cozinha e encontrei a minha velha vizinha tirando uma forma fumegante do forno do meu fogão. Em cima da mesa, coberta com a toalha de plástico rendado que eu mesma havia comprado na feira, estava o pacote de sacolas de supermercado com todos os meus documentos, o meu fundo falso, a minha vida no papel. Lourdes limpou as mãos no avental, caminhou até mim e me deu um abraço apertado. Um abraço de verdade, que me fez fechar os olhos e soltar o resto da tensão que ainda morava nos meus ombros. "Você é uma onça, mulher," ela sussurrou, rindo baixinho. "A Silvana apareceu aqui faz 1 hora. Bateu nesse portão que parecia que ia derrubar. Gritou, xingou, chutou a grade. Eu soltei os cachorros no quintal e gritei do muro que se ela não sumisse, eu chamava a rádio patrulha. Ela entrou naquele carro branco cantando pneu e sumiu no mundo. Eu sorri, puxando uma das cadeiras de palha para me sentar. Marcos sentou-se do outro lado da mesa, aceitando a caneca de café fumegante que a Lourdes lhe ofereceu. "Ela não volta mais, Lourdes," eu disse, a voz serena. "O que é ruim cai por si mesmo." O Marcos garantiu que a lei agora é o meu muro de arrimo. Passamos aquela tarde inteira na cozinha. Comemos o bolo, tomamos o café e conversamos sobre a vida. Eu olhava para a Lourdes, com suas mãos sujas de farinha, e para o Marcos, com o terno caro amassado nos cotovelos por estar apoiado na minha mesa simples. Pensei na Benedita, a enfermeira que arriscou o próprio emprego para me emprestar um celular no momento em que eu mais precisei. Foi ali, mastigando um pedaço de bolo quente, que eu entendi a maior lição que a vida me deu. A gente passa a vida inteira acreditando que a família é o sangue que corre nas veias. A gente engole humilhação, perdoa o imperdoável e justifica a maldade de um filho porque é sangue do nosso sangue. Mas o sangue, quando está doente,
envenena o corpo inteiro. Família de verdade é quem segura a sua mão quando o monitor do hospital apita. Família é quem esconde os seus documentos no saco de ração das galinhas para te proteger. Família é o menino que você vestiu de retalhos e que volta vestido de justiça para te defender. Os meses que se seguiram àquela quinta-feira fatídica foram de uma transformação que eu nunca achei que caberia na minha idade. A primeira coisa que eu fiz, logo na semana seguinte, foi voltar à agência do seu Osvaldo. Mas eu não fui de chinelo de dedo gasto, nem com o vestido de chita remendado. Eu peguei o ônibus até o centro de Santos, entrei numa daquelas lojas de madame que eu passava a vida inteira apenas olhando pela vitrine e comprei um vestido de linho puro, azul claro, da cor do céu de brigadeiro. Comprei sapatos de couro macio que não apertavam os meus calos. Fui ao salão de beleza, cortei os cabelos brancos num feitio moderno e passei um batom suave. Quando entrei no banco, o segurança não me reconheceu de imediato. O seu Osvaldo quase derrubou os óculos do rosto. Eu me sentei na mesa dele e pedi para sacar R$ 10.000 em dinheiro vivo. Ele arregalou os olhos, perguntou se eu tinha certeza, se não era perigoso. Eu apenas sorri. Seu Osvaldo, eu passei 5 décadas guardando cada moeda, com medo de faltar no dia de amanhã. O amanhã chegou e quase me matou de desgosto. Agora, eu vou viver o hoje. Com aquele dinheiro, eu mandei destelhar a minha casa inteira. Troquei o madeiramento podre que me fazia colocar bacias no chão em dia de chuva. Pintei as paredes da sala de um amarelo vivo e alegre. Comprei uma poltrona reclinável, daquelas bem macias, para as minhas costas cansadas descansarem à noite assistindo a novela. Mas a melhor parte do meu dinheiro eu não gastei comigo. No mês de dezembro, perto do Natal, eu fui até o hospital público onde a minha vida recomeçou. Esperei o turno da Benedita acabar. Quando ela saiu pela porta de vidro, de braços dados com o filho pequeno dela, um menino de 10 anos com os sapatos furados no dedão, eu a chamei. Ela correu para me abraçar, com os olhos cheios de água ao me ver tão corada e forte. Eu entreguei nas mãos dela um envelope pardo grosso. Dona Neuza, o que é isso? Ela perguntou assustada com o volume. É a entrada para você tirar a sua família do aluguel, minha filha. E o dinheiro para comprar os cadernos e os sapatos novos para esse menino estudar. Não ouse recusar. O dinheiro é meu, e o testamento me deixa gastar como eu quiser. Você foi o anjo que Deus colocou no meu caminho quando o meu próprio sangue virou demônio. Ela chorou ajoelhada na calçada do hospital. Eu a levantei, dei um beijo na testa dela e fui embora caminhando devagar, sentindo uma leveza no peito que médico nenhum no mundo saberia receitar. O Dr. Marcos não quis aceitar 1 centavo de honorários pelo que fez por mim. Disse que a dívida dele já estava paga há 30 anos, no dia em que eu costurei o terno da formatura dele, mas eu sou teimosa. Descobri que ele mantinha um projeto social numa favela em Santos, ensinando jovens pobres a se prepararem para o vestibular. Todo mês, eu transfiro um valor da minha conta para comprar lanches e material para aqueles meninos. É o meu jeito de garantir que o mundo tenha mais Marcos e menos Silvanas. Da minha filha, eu nunca mais tive notícias diretas. A Lourdes me contou por cima, através das fofocas que correm pelo bairro, que o namorado rico que a bancava descobriu umas mentiras dela e a colocou para fora do apartamento no Gonzaga. Disseram que ela estava morando de favor nos fundos da casa de uma tia distante do pai dela, lá pro lado do interior, trabalhando como caixa de supermercado para conseguir pagar as próprias contas. Eu não senti pena, não senti alegria, não senti nada. O espaço que ela ocupava no meu coração, eu preenchi com amor próprio. O ditado diz que filho a gente cria para o mundo. Mas eu aprendi que quando o mundo devolve o filho estragado pela ganância, a gente tem que ter a coragem de fechar a porta e trocar a fechadura. A culpa não foi da minha criação. Eu dei o meu suor, dei o meu sangue e dei o meu exemplo de trabalho honesto. Se ela escolheu o caminho da cobiça, o fardo é dela para carregar, não meu. Hoje, a minha velha máquina Singer de pedal não é mais um cofre para esconder documentos com medo de roubo. Ela fica no canto da minha sala reformada, limpa e lustrada com óleo de peroba. De vez em quando, eu sento nela. Não para virar madrugadas costurando para fora até a espinha doer.
Eu sento nela apenas para fazer um vestido novo para a neta da Lourdes, ou para consertar a barra da calça de alguma vizinha que vem tomar café comigo. O barulho do pedal de ferro batendo não é mais o som do meu sofrimento, é a música da minha vitória. A vida é exatamente como um grande pedaço de tecido na mesa de corte. Às vezes, a gente erra a mão, a tesoura escorrega e um pedaço da fazenda desfia e apodrece. Muita gente passa a vida inteira tentando cerzir o tecido podre, gastando linha à toa, sofrendo porque a costura sempre arrebenta de novo. Mas a sabedoria dos cabelos brancos ensina o caminho certo. Quando o pano apodrece, você pega a tesoura mais afiada que tiver, corta o mal pela raiz, joga o retalho podre no lixo e faz um vestido novo e lindo com a parte boa que sobrou. Eu sou Neuza Aparecida da Silva. Tenho 75 anos. 200 mil reais na conta, o coração remendado, mas batendo mais forte do que nunca. Eles acharam que eu não precisaria de dinheiro no caixão, e estavam certos, porque para o caixão eu não pretendo ir tão cedo, e o meu dinheiro eu vou gastar todinho vivendo a vida que eu mesma costurei com as minhas próprias mãos.